dia, né? Meu nome é Fernanda Ferreira, sou médica, atuo na área da psiquiatria, sobretudo infanto-juvenil, né? Muito com transtorno do espectro autista. Eu sou idealizadora e fundadora do Instituto Doutora Fernanda, que fica localizado em Florianópolis, né? Então, bom, acredito que eu consegui resumir aqui um pouquinho, né, de quem eu sou. Vamos falar justamente sobre o tratamento de autistas. Como que a cannabis tem o potencial e o benefício de ajudar esses pacientes? Certo. Então, desde que comecei a prescrever cannabis, há cerca de 4 anos, o que eu tenho observado nos meus pacientes, e que é um tratamento muito promissor, né, é a possibilidade, além dos medicamentos que eram, né, tradicionalmente prescritos, de você, primeiro, ter menos efeitos colaterais com o cannabis, né? Então, menos ou quase no uso que eu falo, né? Porque dificilmente eu tenho pacientes que têm efeitos adversos, né? E geralmente são transitórios. Agora, os benefícios, os grandes benefícios, né? Com certeza seria a melhora da comunicação social. Acho que isso, sim, é feito no autista, assim, na pessoa que está dentro do espectro, com certeza é um ganho muito grande. Então, tem pacientes ali que depois de 1, 2 semanas, inclusive, que não verbalizavam, né, não oralizavam, né, então começam a se comunicar, né, através da fala. Então, isso, assim, é incrível, assim, é quase que um milagre, né, que a gente percebe, assim, coisa assim que a gente não vê, né, com outros medicamentos, né, é um efeito realmente, né, da cannabis sobre o sistema endocannabinoide, né, então é algo bem surpreendente muitas vezes e claro que, né, isso é uma parte dos pacientes, nem todos, mas com certeza há sempre benefícios, né, como redução da ansiedade, porque, né, a cannabis é um excelente ansiolítico, né. Pacientes geralmente têm distúrbio de sono, né, é muito comum essa comorbidade em pessoas autistas, então com certeza há a melhora do sono. Então, assim, se não há, né, a gente geralmente associa ali com algum suplemento, com melatonina e tudo, e ó, já fecha, né, sem necessidade, às vezes, de entrar ali com outros tipos de medicamentos. Além de diminuir também os comportamentos repetitivos estereotipados, né? Então, assim, já há redução da ansiedade, já há menos necessidade daquela pessoa, né, ter tantos comportamentos autorregulatórios. Então, você percebe a melhora, né, dos comportamentos estereotipados. Então, assim, acho que são tantos, né? Então, assim, melhora da agressividade, então você percebe diminuição da agressividade, né? Então, da auto e heteroagressividade, né? Então, isso já realmente para as famílias, assim, isso já é um ganho enorme. Também tem um efeito sobre atenção, concentração, que possibilita essa criança também começar a se concentrar mais, ter mais atenção nas terapias, né? Então ela tem essa possibilidade de evolução. Então eu falo sobre criança, mas eu prescrevo para todas as idades, né? Então meu último paciente, né, menos jovem que eu prescrevi e diagnostiquei com TEA tinha 64 anos, tem 64 anos, né? Então existe uma grande possibilidade aí em todas as idades, né? E eu sempre falo, né, que em qualquer idade a cannabis é bem-vinda, né? Então, bem prescrita, né, ajuda muito a qualidade de vida, né, dos meus pacientes. Então eu acredito muito nesse tratamento, porque tem mais de 5 anos que eu prescrevo, quase 5 anos, na verdade. E esse tratamento, assim, tem beneficiado tanto os meus pacientes que eu continuo, né, realmente estou aqui mesmo hoje, né, nessa feira, porque além do Congresso Nacional, né, que é do meu interesse, realmente para conhecer até mais produtos mesmo, porque assim, é algo que eu realmente acredito, porque eu percebo nos meus pacientes uma melhora muito grande. Isso é incrível, né, doutora? Não tem preço. Em relação às dúvidas dos pais, pensando em pacientes crianças, qual é a principal dúvida deles que você poderia responder para outros pais que estão nos assistindo? Há muito essa pergunta, inclusive ontem foi falado numa palestra, quais são os riscos, né? Perguntam muitas evidências, né? Ontem foi até feito paralelo ali, né? Chitãozinho Chororó, evidências, né? É muita pergunta deles, né? Então, tem evidências? Né? A pergunta é sobre a segurança, né? O questionamento é sobre a segurança. Então, eu falo assim, e a segurança dos outros medicamentos, né? Eu quero medicamento mesmo tradicional, que todo mundo já conhece, a cannabis é algo muito novo, mas é assim que se faz ciência, né? Então, assim, eu acredito que é realmente pesquisando, estudando e prescrevendo, né? Vendo os efeitos dos pacientes, enfim, né? É assim que a gente faz. Além disso, né? Se a gente for colocar numa balança, né? Os benefícios e os riscos de né? Do tratamento tradicional, né? Ali, que eu digo que são os medicamentos alopáticos. E com a cannabis a gente percebe assim, que há muito mais benefício em utilizar a cannabis, porque infelizmente, né, eu não falo assim, né, que os medicamentos alopáticos eles também são só
efeitos adversos. Tem um efeito terapêutico, mas tem muitos efeitos adversos. Né? E muitas vezes a gente tem que colocar isso, se a gente prescreve, tem que ficar ali fazendo exames, controle, sempre, quase que semestral, bimestral, enfim, dependendo do caso, né? E para conseguir, né, controlar, às vezes, sintomas sobre o metabolismo da pessoa, que às vezes altera, então, alterações hormonais, então são tantas, né, tantos efeitos adversos e muitas vezes grávida, uma criança, né, que eu realmente prefiro muito mais prescrever a cannabis, além de orientar as terapias e outras, né, ferramentas que possam ser utilizadas para evitar mesmo, né, esses efeitos colaterais, né. E eu falo com os pais, assim, olha, que segurança que você tem com o outro, né? É a única coisa que a gente sabe que a longo prazo já existem estudos que trazem, olha, usar esse medicamento, por exemplo, um antipsicótico, a longo prazo, né, você pode ter discinesia tardia, né? Um tremor que ele permanece, né? Então ele é uma sequela, né, da utilização, né, de muito tempo de um antipsicótico. Né? Então a gente tem essa segurança, né? Essa é a única segurança que a gente tem, né? A longo prazo. Então, assim, e a segurança sobre a cannabis? No momento não temos ainda estudos suficientes para dizer que a longo prazo a gente não vai ter uma sequela, mas eu sei que a curto, médio prazo eu vou ter uma grande melhora da qualidade de vida desse paciente. Então, assim, se eu for utilizar, mas pode, né? Muito se fala do THC, mas pode trazer, né, pode trazer malefícios, né, durante o desenvolvimento da criança. Claro que há uma dose, né, então há, né, uma dose a ser prescrita, há uma quantidade, a gente sabe que acima de 7,5 miligramas por dia pode trazer algum prejuízo, então até se tornar ansiogênico, né, ao invés de ansiolítico, além dos outros efeitos que pode ter, mas a gente tem, né, por isso que tem que procurar o médico, né, tem que ser orientado, né, porque se a gente for pegar um anticonvulsivante, por exemplo, né, também ele pode interferir muito também no desenvolvimento dessa criança, né? Então ele também vai ter alterações ali no encéfalo e tudo, então assim, né, que vai afetar a cognição dessa criança também a longo prazo. Então tem que se medir tudo isso e simplesmente, né, depois de medir tudo isso, a primeira escolha que eu faço é a cannabis. Né? Então, é isso. Muito obrigada, doutora. Por nada, imagina, né? É um prazer falar com você, né? E também levar a informação também a mais pessoas, né? Acredito que o maior obstáculo que a gente tem para a prescrição de cannabis hoje em dia é a ignorância. Né? Então, assim, levar o conhecimento para outras pessoas, compartilhar o conhecimento que vai beneficiar tantos, né? Tantas pessoas, tantas famílias, né? É muito importante. Então, eu estou sempre disponível, né? Apesar, às vezes, de ficar um pouco tímida para falar, mas eu estou sempre disponível para falar, né? O que eu tenho, né, aqui para dizer o que eu tenho de conhecimento, né, compartilhar isso. Para a gente é muito valioso ter médicos como você para levar esse conhecimento para mais pessoas. Obrigada mesmo. Nada, imagina.